Então, eu recebi um comentário que complicado, complicado. Mas enfim, vamos falar sobre isso agora nesse vídeo. Eu fiz um artigo esses dias falando sobre prioridade. Já devo ter citado a questão de prioridade várias vezes em outros vídeos e fiz um artigo só falando sobre isso. O que é prioridade e qual é a nossa prioridade. Muitas vezes a gente escolhe educar nosso filho em casa, nós dizemos que vamos nos responsabilizar por isso e esquecemos de colocar isso que a gente está falando que é uma prioridade em prioridade. O que é a prioridade? Por que eu tenho que colocar a educação dos meus filhos como uma prioridade? Pelo simples fato de eu falar que vou assumir a responsabilidade de educar o meu filho, eu tenho que colocar isso como uma prioridade. Eu tenho que me esforçar para ter tempo, eu tenho que me esforçar para ter condições físicas, emocionais e toda a vontade no mundo para educar o meu filho. A partir do momento que eu falo: "Eu quero educar o meu filho em casa", e eu não coloco isso como uma prioridade, onde eu me esforce para fazer isso, eu não estou assumindo a responsabilidade. Esse é o meu entendimento. O fato é que eu recebi uma mensagem e a mãe me falou: "Emerson, tu tem um modelo de planejamento aqui que eu estou sem tempo de fazer? Ah, Emerson, tu tem aqui como me passar isso aqui mais ou menos pronto? Isso eu recebo praticamente toda hora. Porque eu não consigo fazer? Olha, eu não consigo ler aquele livro lá, eu estou sem tempo. Pessoal, é o seguinte, se eu não consigo fazer o básico, e aqui eu não estou criticando quem pede ajuda, bem pelo contrário, a grande maioria das pessoas que me pedem ajuda, principalmente as pessoas que são membros premium do Educalar, não podem reclamar do suporte que a gente dá, do que a gente se esforça para fazer. Muitas vezes sim eu falo: olha, você tem que correr atrás, tem que ler um pouquinho mais, mas o caminho é esse. Porque a gente não consegue tempo para fazer uma consultoria e eu nem cobro por isso para as pessoas. Mas o fato é que o básico você tem que fazer. Quando a família vem para mim e fala assim: "Ah, eu tenho que começar a educar meu filho em casa e eu tenho que, por exemplo, acompanhar o currículo escolar", já é um problema. Quando a família, por exemplo, não quer parar para fazer o planejamento ou dar um ou 2 passos atrás para ajustar a rotina, para que a gente consiga começar a educação domiciliar, também é um problema. O que eu gostaria que você fizesse através desse vídeo, refletindo no que eu estou te falando, é o seguinte: se você me fala, Emerson, eu quero educar meu filho em casa, assuma a responsabilidade. Se você assumiu essa responsabilidade, coloque isso como prioridade na sua vida. Não adianta me falar que, por exemplo, não tem tempo de ler, não tem tempo para fazer planejamento, não consegue ajustar a rotina, não consegue elaborar uma rotina, não consegue entender um livro. Se isso acontece, nós precisamos sim reavaliar. Se eu falo que a educação domiciliar é uma prioridade, ela tem que se tornar uma prioridade. Isso significa necessariamente que a gente não pode ficar falando, por exemplo, que não tem tempo para ler um livro. Porque como que eu vou ensinar uma criança se eu não tenho tempo para aprender ou pelo menos ter uma boa noção daquilo que eu quero ensinar? A gente precisa ter uma linha de coerência, de lógica de trabalho. Nós precisamos sentar muitas vezes e falar assim: ó, WhatsApp, vou te ver meia hora por dia, lá 10 horas da noite depois que meu filho dormiu. Eu preciso falar o seguinte: visita, eu não consigo te receber hoje, porque hoje eu tenho um assunto importante aqui para tratar aqui em casa com meus filhos. Eu preciso entender, olha, eu não posso sair para ir no shopping agora no meio da tarde, porque eu quero ver lojinha, porque eu preciso ensinar o meu filho. Eu preciso entender que eu preciso ter um planejamento mínimo para visitar um parque, para visitar um museu, para sair com meu filho de casa e não ficar em casa vendo TV, porque eu assumi a responsabilidade de educar meu filho em casa. Essa questão, ela é muito importante para nós. Ela é muito importante. Se a gente não consegue entender isso, se a gente não consegue colocar isso em prática, nós temos um problema. Você consegue entender a lógica disso? Se é uma prioridade, é uma prioridade. Então, reavalie muito como você tem se portado diante dessa prioridade. Porque não adianta nada eu falar que eu sou responsável e eu quero educar e eu não coloco isso como uma prioridade. Como não adianta nada eu querer, por exemplo, falar que eu quero educar em casa e seguir o modelo da escola. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. É impossível seguir o modelo escolar dentro de casa. É impossível. Para não dizer impossível, vai ser pelo menos frustrante e estressante. Tem que pensar nessa situação. Então, reavalie a prioridade. Reavalie. Porque se você não tem condições emocionais, físicas, psicológicas e todo nível de condição possível para educar seu filho em casa,
Não, você não tem condição de educar seu filho. Coloca ele numa escola que é bem possível que lá, por pior que seja, ele vai aprender o mínimo. Ele vai aprender o mínimo. E aí, claro, você vai ter trabalho dobrado, porque vai ter que fiscalizar a escola, porque você está com preguiça de fazer o que precisa ser feito. E nada, olha, podia até falar que é procrastinação, mas procrastinação em um certo nível é preguiça. Tá? A gente fica enrolando, enrolando e não faz. Eu tenho um vídeo falando sobre procrastinação, dá uma olhada nele. A questão é o seguinte: faça o que precisa ser feito. Faça. Eu penso todos os dias, eu falo com a Vanessa, Vanessa, esse projeto, ele não pode ser simplesmente um projeto, porque se a gente erra e a gente ensina a família a fazer algo errado, as famílias vão sofrer, as crianças vão sofrer, então a responsabilidade é grande. Se eu tenho que pensar na responsabilidade da minha família e da família das outras pessoas, você também tem que pensar. Porque é a vida da sua família, é a vida dos seus filhos. Então não brinque com isso. Para de ver TV, para de ver WhatsApp, para de fazer qualquer coisa e coloque isso como prioridade. Se esforce e depois vem me falar, Emerson, deu certo. Porque todas as pessoas com quem eu tenho conversado e falando, cria uma rotina, cria disciplina para fazer as coisas, começa a fazer bem feito e depois me fala, cara, funcionou, tem funcionado, muito obrigado. Avalie, que eu gostaria muito de ouvir isso de você também.